Nem todo o que diz Senhor, Senhor será salvo. Pois é, sabe quem disse isso? Jesus. Vamos saber mais sobre isso, o que Jesus quis dizer? Então fica aqui comigo, porque aqui na Escola Sementes Proféticas você prepara a terra, eu lanço a semente e o Espírito dá o crescimento. Aleluia! Oi, gente! Você já se inscreveu no canal? Não? Então corre, se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Hoje a semente do dia está em Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Vamos ver o que Jesus quis dizer com isso. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai ser salvo. Olha só, está escrito assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aleluia. Gente, a gente lê essa palavra, Jesus dizendo isso, como é forte o que Jesus está falando conosco. E aí nós falamos, como eu posso passar uma vida falando Senhor, Senhor, e quando chegar lá ele falar, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Eu posso muito bem reconhecer quem é o Senhor, posso muito bem falar do seu nome, mas existe uma grande diferença se de fato, diariamente eu caminho com ele. Eu posso conhecer o Senhor, mas será que os céus me reconhecem como filho de Deus? Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque se Jesus Cristo não for o centro da tua vida, você vai viver como um cristão totalmente convencido, achando que já tem o seu acesso. Eu reconheço, falo as minhas palavras, o sangue de Jesus tem poder, misericórdia, falo todo o meu crentez e acho que eu já tenho acesso aos céus. Mas a gente vê o próprio Jesus falando, olha, vocês vão dizer isso, eu preguei, expulsei demônios. E ele fala, olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E a gente fala, mas como é que isso acontece? Como que Jesus fala uma situação dessa? Aí nós paramos para analisar. Eu posso caminhar, falar em nome de Jesus, posso conhecer Jesus, mas de repente os céus não me reconhecem, porque não tenho intimidade e não tenho vida com o Senhor. Jesus Cristo já passou muito longe de ser o centro na minha vida. Então, quais são as ciladas que nós podemos cair? E é você mesmo, tá? Para mim mesmo, porque primeiro vem para mim. Você pode estar dizimando, ofertando, posso estar tomando ceia, posso estar entregando sopa, eu posso estar indo para, sei lá, para onde que eu posso ir, eu posso estar fazendo tudo em nome do Senhor. Mas será que tudo aquilo que eu faço, quando Ele vem, esquadrinha o meu coração? Será que existe verdade e integridade no meu coração? Será que realmente eu faço para que Cristo seja glorificado? Ou eu faço para que as pessoas vejam que talvez eu realmente sou muito bom? Às vezes eu posso muito bem usar toda uma linguagem bíblica, né? Uso versículos da Bíblia, uso todas as citações do cristianismo, da nossa vida cristã, posso usar tudo isso, mas posso usar com as motivações totalmente egoístas. Já viu? Aquela pessoa que às vezes você tá em contenda ou em briga, a pessoa às vezes vem te ofender e usa a própria palavra de Deus para poder te ofender? Ou uso a própria palavra de Deus com uma motivação totalmente egoísta. Olha esse pecado entrando. Talvez eu possa ser uma pessoa que tem o meu interior totalmente corrompido, porque eu posso usar da minha fé, eu posso usar da minha autoridade espiritual para manipular pessoas. Não é forte? Isso é sério.
eu usar da minha fé, eu usar da minha posição, eu usar da minha autoridade espiritual para manipular pessoas. Talvez eu sou aquele que estou caminhando e falo, porque eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, mas caminho produzindo frutos ruins o tempo todo. Ou seja, as minhas atitudes são totalmente diferentes das minhas palavras. Eu sou aquele que falo, ninguém deve mentir, mas sou o mais mentiroso. Eu falo, todos têm que amar, porque se vocês não amarem, vocês não verão o Senhor. Mas sou aquele que mais maltrato, sou aquele que mais uso e vivo de acepção. Se as suas atitudes não forem conforme suas palavras, e as suas palavras não forem conforme o que a palavra de Deus fala, você corre um grande risco do Senhor falar, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Quantos têm usado a palavra de Deus para distorcer a palavra? Pegam versículos de contextos e uso aquilo para justificar os meus erros, uso aquilo para justificar os meus pecados, uso aquilo para justificar as doutrinas enganosas para aprisionar as pessoas. E as pessoas têm vivido aprisionadas por doutrinas onde a palavra não fala, onde Jesus Cristo não fala. Mas eu prefiro ficar vivendo, fazendo doutrinas enganosas, porque tem aqueles que vivem debaixo dessas doutrinas. Ou seja, você está enganando e aprisionando as ovelhas do Senhor. Ou seja, você está usando dos seus ensinamentos totalmente distorcidos para maltratar a noiva. E aí, Senhor, eu fiz, eu preguei, eu ensinei. E ele vai falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Viver uma vida focado somente em sinais. Já viu? Porque eu vou procurar sinal, eu vou esperar sinal, porque eu vou esperar sinal. E aí tem pessoas que vivem somente atrás de sinais, mas não vivem em obediência. Eu quero ter dons, eu quero ter a manifestação, mas eu não tenho vida com Deus. Eu não tenho uma vida, um caminhar em santidade. Quero a manifestação, quero fogo power, eu quero tudo, mas eu sou aquele que vivo totalmente o contrário. Não existe. Você pode estar aí rodopiando, girando, pode estar fazendo um monte de coisa, mas me desculpa, minha irmã e meu irmão, se Cristo não for o centro de tudo isso, se o amor de Cristo não for o centro de tudo isso, se você não for realmente coerente com a palavra do Senhor e as suas palavras não forem realmente iguais às suas atitudes, se me desculpa, você corre sim o grande risco mesmo de falar, mas eu amo, e ele fala, apartai-vos de mim, porque eu não sei quem você é. Você pode até saber quem é Jesus, você pode até reconhecer, mas o céu pode talvez não te reconhecer. Então, qual será o posicionamento que nós queremos? Nós precisamos sim ser conhecidos por Jesus. Eu não posso viver uma vida que somente eu o conheça, mas ele tem que ter acesso a mim. Quando Jesus tem acesso a mim, ele me cura, ele me transforma. Eu deixo ele arrancar minha lepra. Eu não quero Jesus somente pelos sinais e milagres, pelas curas e pelas maravilhas, não. Mas eu quero Jesus porque ele arranca o meu ego, ele arranca a minha lepra, ele arranca a minha mentira, a minha falsidade, a minha hipocrisia. Ele me cura. Ele me arranca da escravidão. Então, em nome de Jesus, não tenha somente, porque Jesus, ok, ele é o Salvador, ele é o Deus Todo-Poderoso, mas tenha intimidade. Sente-se com ele à mesa. Sente-se com ele à mesa. Não seja daqueles que, que vivem realmente a zombar do Senhor, porque às vezes nós falamos assim, porque as pessoas falam de Jesus na rede social e colocam tantas blasfêmias, colocam tantas palavras contra Jesus, mas quantas vezes as nossas ações são pior do que essas pessoas que estão escrevendo tais coisas? Não terá acesso aos céus todo aquele que pratica a iniquidade. Aquele que pratica a iniquidade, ele vive no pecado sem arrependimento. Guarda isso. Aquele que pratica a iniquidade, ele vive no pecado sem arrependimento. Ele não consegue enxergar. Ele não consegue enxergar que precisa de arrependimento. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando aí no seu coração. E quando nós vemos todas essas ações, são realmente semelhantes aos falsos profetas,
que esse é um estudo que vai entrar numa próxima aula que não vai ser nem no devocional, mas vai ser sobre os falsos profetas que têm se levantado. Estão dizendo que Jesus disse e Jesus não disse. Estão falando em nome do Senhor, mas é a pura vaidade, é o puro orgulho do homem, porque querem ser reconhecidos pelas pessoas. Pare de brincar com o Senhor, pare de brincar com Jesus, pare de brincar com o Espírito Santo, porque você corre o risco dele falar: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Em nome de Jesus, retome a sua linha, em nome de Jesus, entre nesse caminho, porque o Senhor está acordando, o Senhor está despertando a sua igreja, Ele está sacudindo a sua noiva. Alinhe-se com o Senhor e viva a verdade, em nome de Jesus. Que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde, e em nome de Jesus, se você tem vivido nesse caminho, nessa prática da iniquidade, você tem entrado em pecado, não há em você arrependimento de maneira alguma, em nome de Jesus, minha irmã, em nome de Jesus, meu irmão, seja daquele que, sabe, se prostra ao Senhor e fala: Jesus, aqui estão as minhas dificuldades, me ajuda, me levanta, me restaura, porque eu não quero mais viver aprisionado dessa maneira. Escuta uma coisa, Jesus Cristo veio para que você fosse livre, Jesus Cristo veio para te dar liberdade, Ele veio para te dar vida em abundância, mas a decisão hoje é sua, a escolha hoje é sua. Em Mateus 7, Jesus fala fortemente aos nossos corações. Então, se a gente quer se encontrar face a face com o Senhor, que a gente entre realmente nesse caminho de alinhamento com os céus e que os céus nos reconheçam como filhos de Deus sobre essa terra. Em nome de Jesus, eu te abençoo, que a bênção do Senhor venha sobre sua casa, sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo te conduza no dia de hoje, e eu te vejo no próximo vídeo.